dizer que essa manhã aqui, queridos, Deus está derramando sobre a sua vida oportunidades. A minha oração é que os seus olhos espirituais sejam abertos, o seu coração comece a queimar, comece a arder, para você discernir. This is a new time for your life. Que essa é uma nova hora para a sua vida. Você que está em casa, comece a discernir as oportunidades. Não se acostume com o novo normal. Diz, nessa crise nós só temos duas opções: chorar ou vender lenço. Bom dia, Life Point Church. Que bom que você está aqui nesta manhã. It's so good that you're here this morning. Uma manhã de celebração. This is a morning of Uma celebration, manhã especial. a special O morning, último domingo de 2020. the last Sunday of Eu quero 2020. declarar que este domingo I want to declare that this Sunday será o domingo mais especial da tua vida. will be the most special Sunday of your Na tua life. casa. In your home, Quero pedir a você que se coloque de pé. I want to ask that you'll stand with me E que possamos juntos so that together celebrar aquele que vive. we can celebrate the one who lives, the one who Se eu reigns. fosse você, eu começava a aplaudir o Senhor. So if I were you, I would give a shout of praise right now. The one who is here. Eu tenho certeza do poder dele na tua vida nessa manhã. I'm certain of his power in your life this Para você morning. que está em casa, To those of you who are at home, seja bem-vindo. I want to welcome you. Que bom que você escolheu It's so good that you chose nesta manhã for this morning adorá-lo, to worship, servi-lo. to serve. Então quero te pedir So I want to ask para que you você share este vídeo to share this video nas suas redes sociais. in your social media, Você junto and so that together, aqui conosco along with us, possamos declarar we can declare que Ele está no controle that he is in de control todas as coisas. and that he can do all things. Vamos adorá-lo. So let's worship him. Let's celebrate God this morning. Glory to God. Hallelujah. Come on, we praise you, Jesus. We worship you, Jesus. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Oh, your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough.
is yet to come. The cross before, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Come on, the breakthrough is coming. Breakthrough is coming. I know breakthrough is coming. My faith, I see a miracle. My God, make me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. My faith, I see a miracle. My God, make me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. My faith, I see a miracle. My God, make me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. My faith, I see a miracle. My God, make me a promise and it won't stop Your presence is it open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. I know breakthrough is coming. My faith, I see a miracle. My God, make me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. My faith, I see a miracle. My God, make me a promise and it won't stop Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Thank you, Jesus.
certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor, não iremos nos calar. Pedimos, vem o reino do Senhor. Este é o nosso clamor. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar. Pedimos, vem o reino do Senhor. Este é o nosso. Que vem a justiça. Que vem a justiça, paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transborde, ouve a nossa voz, se declare, e quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Que venha a justiça, paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, a graça transborde, e ouve a nossa voz, Senhor. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. E quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Oh Jesus, aviva essa nação, Jesus. Vem como em Pentecostes, e mostra a tua face. Revela os sinais aqui neste lugar, Jesus. Mostra os sinais que vêm de ti, Jesus. Como fez em Pentecostes, vem, aviva-nos. Como fez em Pentecostes, vem, aviva-nos.
Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar. Aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar. Mas até lá, aviva-nos, 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 aviva-nos. Só nomear o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só nomear o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome
Você pode aplaudir o nome dele, porque a ele é a glória, a ele o louvor. Se hoje você está aqui é por causa do nome dele, é por causa do reino dele. E você todos os dias está sendo atraído cada vez mais pelo reino, pela glória, pelo nome do Pai que vive. E hoje nós celebramos o nome de Jesus. Amém. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o rir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai, quem vai? E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas calças e eu afundei
o céu descer. E eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. E eu sou totalmente teu. Fui contemplado, ser com você, ser com você. Somos com você, somos com você. Aleluia, Jesus. Somos com você. Glória a Deus. Este é o último domingo de 2020. 2020. E 2020 na Life Point Church And 2020 at Life Point Church, teve como tema o ano das realizações dos sonhos. we had as our theme the year of the fulfillment of our E dreams. talvez você chegou hoje no último domingo de 2020 Maybe you came here on the last Sunday of 2020 e os seus sonhos não se realizaram. and your dreams have not yet been fulfilled. Mas deixa eu te dizer algo nesta manhã. But let me say something to you this morning. O simples fato de você estar vivo, The fact that you're simply alive, porque eu tenho certeza que durante o ano de 2020 and I'm sure that during the year of 2020, você perdeu alguém querido, you might have lost a loved one. você sabe de alguém que faleceu. You know about someone who passed away. Então o simples fato de você estar aqui nesta manhã, And so the simple fact that you are here this morning, adorando a Ele, praising God, sendo com Ele, being one with Him, quer dizer que os teus propósitos, it means that His os purposes, teus sonhos, your dreams, ainda vão se realizar. will still be fulfilled. Deus não terminou com você ainda. God is not through with you Os yet. seus propósitos ainda não terminaram. Your purpose is not over Os with. seus sonhos vão se tornar realidade, sim. Your dreams will come to Porque o ano realization. de 2021, Because the year of 2021 na Life Point Church, at Life Point Church na sua vida, and in your life na minha vida, and in my life é o ano dos recomeços. is the year of the new E beginning. no ano do recomeço, And on the year of the new beginning, você está com experiência. you have experience. Você tem experiência. You have gathered E experience você é com Ele. that you are one E with Him. sendo com Ele, And being one with o ano Him, de 2021 the year of 2021 será will be e vai ser and will o turn melhor into ano da sua vida. the best year of your life Em nome de Jesus. in the name of Jesus. Então nesta manhã, And so this isso mesmo, morning, aplauda o Senhor. give Him Aplauda o praise. Senhor. Give Him praise. Porque 2020 2020 não foi um ano ruim para você. was not a bad year for you. Foi um ano bom. It was a good year Porque o Senhor te sustentou até aqui. because God has sustained you this Eu far. quero orar por você nesta manhã. I want to pray with you this Eu quero morning. pedir a você que coloque a mão no seu coração. I want to ask that you'll place your hand over your E heart que você lembre ao Senhor. and that you'll remind God Que você converse com Ele nesta manhã. and speak with Him this E morning diga, Senhor, and say, Lord, eu sou com você. say, Lord, I am one with you. Senhor, eu estou na tua presença nesta manhã. I am in your presence this morning Para te dizer to tell you que eu não vou desistir. that I am not going to give up, Que eu estou diante de Deus that I am before a que God pode todas as coisas. who can do all things, Que venceu a morte. who overcame death. E é diante deste Deus And before this very que same neste God, domingo this Sunday, eu vou conquistar. I am going to conquer. Pai, obrigado, Senhor. Thank you, Father God. Obrigado por mais esta oportunidade Thank you for another de opportunity estar na tua presença. of being in your presence. Deus, em tua presença, Pai. In your presence, Eu Father, quero declarar I want to declare que cada sonho, that every dream, que cada projeto, every que project, cada desejo every de desire cada pessoa que está aqui neste lugar nesta
manhã, of each person in this place this aqueles que morning, estão nos acompanhando em casa. and those who are watching from home. Pai, eu quero declarar, God, I want to declare, como voz profética neste lugar, as a prophetic voice que in this eles place, vão contemplar that they will a tua contemplate glória, your o glory, teu poder, your a power, tua unção, your que anointing, vão levá-los that will lead them a viver to live os seus sonhos. your dreams. Pai, obrigado, God, I thank porque you, o Senhor tem nos guardado, because you have o protected Senhor us. tem nos protegido, You have guarded o us. Senhor é bom, You are o good. Senhor nos salvou, You have o saved Senhor nos us. enviou, You have o sent Senhor us. nos conectou, You have o connected Senhor é us. bom, You are a o good Senhor é God. bom, You are a good e é diante da God. tua presença And it's before que your nós presence aplaudimos ao that we Senhor give e praise. somos gratos We are pelo grateful ano de 2020. for the year of 2020. Obrigado, Deus, por cada domingo. Thank you, God, for each Sunday. Obrigado por cada dia Thank you for each que o day Senhor nos sustentou. that you have sustained us. Amém. Amen. Eu louvo a Deus pela sua vida. I praise God for your Toma o life. seu assento I ask that you take your na seats convicção with conviction e na certeza and de certainty que Ele está no controle that He is in de control todas as coisas. of all things. Neste momento, And at this time, eu quero te dar a oportunidade I want to give you the de opportunity continuar adorando a Ele to continue worshiping Him através do seu dízimo, through your tithe, oferta. your offering. Os nossos diáconos vão estar aqui à frente. Our deacons are going to be here at the Aí na front. sua cadeira em frente você pode encontrar um envelope. And in front of you on the chair, you'll find an envelope. Se você quer ofertar através do nosso app, If you want to give your offering through our app, faça o download. you can download it. Se você quer ofertar através de cartão de If crédito, you want to offer through a credit card no nosso Welcome Center, at the Welcome Center, fique à vontade you can feel free para ser grato ao Senhor to be grateful to God por tudo que Ele tem feito na tua vida, for everything He has done in your life, por tudo que Ele tem feito dentro da tua casa, everything He has done in your home nas tuas finanças. and in your finances. Aqui na Life Point Church, Here at Life Point nós Church, somos muito gratos a você, we are very grateful a to você you que nos all, acompanha em casa, those who watch from home, pela tua fidelidade. for your faithfulness. É através da tua fidelidade And it's through your que o faithfulness evangelho tem sido pregado. that the gospel has been E preached. nós louvamos a Deus por você. And we praise God for Os you. nossos diáconos vão estar passando neste momento Our deacons are going to be coming around at this time, e você tem essa oportunidade. and you have this opportunity. A minha casa, ela se alegra por este momento, My home rejoices during this time porque nós entendemos que não é um sacrifício. because we understand that it's not a sacrifice. É louvor, é prazeroso It's an act of worship. It's adorar pleasurable e servir aquele to praise and serve the que one de uma maneira tão fiel e sobrenatural who in such a faithful and supernatural way tem nos sustentado. has sustained us. Amém? Amen. Antes de orar, Before we pray, eu gostaria de conhecer os nossos visitantes. I want to get to know our guests, our Você que nos visitors. visita pela primeira If vez, you're visiting us for the first eu time, gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão. I'd like for you to wave your hand in the air. Nós queremos te dar um presente. We want to give you a gift. Amém. Glória a Deus. Mantenha a sua Amen. mão levantada. If you could just keep your Os hand nossos raised for a voluntários minute. vão até você. Our volunteers are going to come to you. Vão te dar um formulário. They're going to give you a little form. Nesse formulário você vai preencher. And this form, you're going to fill it out. No final do culto, And at the very end of service, você vai trocar por um you presente. can exchange it for a gift. E domingo que vem, And next se Sunday, você voltar, if you're back, você faz parte. you're part of the team. Simples assim. It's simple as that. Amém? Amen. Eu louvo a Deus por você que escolheu estar aqui conosco nesta manhã. I praise God for all those of you who chose to be with us this E eu morning. gostaria que a Life Point Church recebesse os nossos And visitantes. I'd like the church to welcome those visitors. Glória a Deus. Vocês são muito especiais para nós. You're all very special to us. Amém. Glória a Deus. Praise the Lord. Que bom que você veio. It's so good that you came. As nossas atividades estão suspensas. Our activities are suspended right now. Na quinta-feira, On Thursday, nós vamos ter o culto da virada. we're going to have our New Year's Vai service. ser bênção. It's going to be a blessing. Vai acontecer aqui no prédio da Life Point It's Church. going to be here at the building of Life Point Church. Se você recebeu aí um text do pastor Pedro, If you got a text from Pastor Pedro, se não recebeu, entre no nosso app, if you haven't received it, you can go into our app. faça sua inscrição, You can register convide alguém and invite e somebody. venha celebrar a Deus conosco. Come celebrate God with us. Amém? Amen. Vamos orar? Can we pray?
Senhor, obrigado, Deus. Thank you, Lord God. Pai, obrigado pelo teu amor, Thank you for your love, pela tua fidelidade. for your faithfulness. Pai, nós avançamos no ano de 2020 God, we advanced in the year of 2020. e vamos continuar avançando, And we will keep on advancing porque o Senhor é fiel. because you are E faithful. nesta manhã nós te devolvemos aquilo que te pertence, And this morning we give back what belongs to you com amor, with love, com alegria nos nossos with corações, joy in our hearts, porque ofertamos a um Deus fiel. because we offer to a faithful Obrigado, God. Pai, Thank you, que a God. nossa casa, Let our home, que os nossos celeiros let our barns possam ser exemplos be an example de fidelidade ao Senhor. of our faithfulness Te to you. agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. We thank you for everything you have done. Em nome do teu filho amado In Jesus the name Cristo. of your beloved Son, Jesus. Amém. Amen. Glória a Deus. Praise Gostaria de God. convidar o nosso I pastor want to neste invite our momento. pastor. Isso aí, aplauda Can ao we give Senhor God pela some vida praise for dele. his life? Glória a Amen. Deus. Thank you, Pastor Gleidson. Obrigado, Good morning, pastor. family. Bom dia, família. Good morning, family. Bom dia, família. Bom dia, família. Good morning, family. Buenos dias. Nosotros vamos empezar em breve serviço em espanhol. Soon we're going to begin a Spanish service. Amen. Que bom que podemos estar juntos mais uma vez. So good that we can be together again. Antes de nós seguirmos aqui, Before we go forward, você está animado? I want to ask if you're excited. Então, a palavra de Deus para o seu coração. I have a word of God for your heart. Você que está aí nos acompanhando de casa, If you are watching from do home, seu trabalho, from work, talvez está dirigindo, maybe you're driving right now. receba aí nosso abraço. I want you to receive our Para warm quem eu ainda não welcome. desejei Feliz Natal, And to those who I haven't wished que so acabou yet, de acontecer. I want to wish you a Merry Espero que Christmas. vocês tenham tido we um just tempo had. muito especial I hope you all had a very special e time. que Jesus possa ter feito parte desta festa. And I hope that Jesus was a part of your celebration. Amém? Amen. Compartilha aí esse vídeo. Go on and share this video Diga aí o lugar que você está nos acompanhando. and write down where you're watching Levanta from. as mãozinhas assim. Place those little hands Se emojis. você não gostar também, põe a carinha triste. If you don't like what you're seeing, you can put a sad face Mas emoji. participe aí conosco. But please participate. Muito bom ter vocês aqui no prédio So good to have you in the building e with ter us. vocês aí nos acompanhando So good to have you all através following da- along do YouTube e do Facebook. through the YouTube channel or through Eu Facebook. quero convidar um casal. I want to invite a couple. Antes de seguirmos aqui com a palavra, nós Before- vamos fazer dedicação de duas crianças. Moving forward with the word, I want to Então, eu queria dedicate convidar o Ítalo, two children. I want to a invite Larissa, Ítalo, Larissa para que pudessem vir aqui à frente. to come on up. Por favor, trazem aí a Vic If you could e a please bring up Valentina. Vicky and Valentina. Glória a Deus. Vamos recebê-los com alegria. Let us welcome them with joy. E aí, vai cantar aquele rap hoje? Hã? O que você compôs essa semana, né? Semana passada, no domingo passado, nós ministramos aqui sobre Jesus, a luz do mundo. Last week on Sunday, we ministered a message about Jesus, the light of the world. O Ítalo ele tem um testemunho muito forte, ele é um MC. Ítalo has a very strong testimony. MC é mestre de cerimônia. He's an MC. É, anima a Masters of ceremony. festa, He livens the parties up. mas só que agora ele está animando festa só para Jesus. And now he does that for Jesus. Ele está sempre aqui nos cultos de sexta, He's always here on the youth services on Fridays. cantando uns rap. And he sings and performs né? rap. E essa semana ele me mandou um áudio e falou: pastor, eu fui inspirado pelo o sermão que o senhor ministrou domingo. He sent me an audio this week saying that he was inspired by the sermon from last E eu week. compus uma canção. And he composed a song. Vai no som um pedaço mesmo. Can we hear just a little bit? Na capela. Give him some love. Paz do Senhor, igreja. Grace and peace, Bom church. dia. Good morning. Então, a música fala mais ou menos assim: andando pelas ruas eu vejo vários enfeites, casas iluminadas, pessoas querem presentes. Como que é mesmo, filho? Deixa eu ver se eu lembro, gente. É nova, é nova. O meu. Pega lá, tá lá em
Cecília. Desculpa aí, gente. É assim mesmo. É ao vivo, é muita letra. Agora vai. Vamos. Sim. Andando pelas ruas eu vejo vários enfeites, casas iluminadas, pessoas querem presentes. Infelizmente há muitos que ainda não entendem. O real motivo desse clima natalino, eu te explico, é muito mais. Já fomos presenteados, um filho nos foi dado, aquele que é chamado, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, o Deus poderoso e o príncipe da paz, o menino de Belém, o pastor de Israel. Vai muito mais além que os seus elfos e Noel. Brilhou a estrela no oriente, nasceu o Salvador, o filho de Davi, Deus conosco, Emanuel. Portanto, agora eu tenho motivo de sobra para celebrar sua vida, pois eu sei que a sua vinda foi para nos trazer vitória. Transforma corações, nos enche de alegria, para salvar do pecado e do jugo que oprimia. Não sabemos ao certo exatamente qual dia, mas sei que aconteceu. Nasceu o Filho de Deus e se cumpriu a profecia. E Ele ainda nos mostrou que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não me importa o calendário, dia 25 é sagrado muito mais do que magia. É nada mais que o aniversário do verdadeiro Messias. Quando chega o fim do ano, vem à tona as lembranças dos parentes que se foram ou da crise nas finanças, do plano que não deu certo, a falência dos negócios, complica da doença ou assinatura de um divórcio. Eu sei, é difícil, mas no Natal não é o momento de trazer sobre a mesa angústia e sofrimento. Portanto, enxugue as lágrimas, respire fundo. Nenhuma má notícia pode ser mais importante que a melhor notícia do mundo. Deus enviou seu Filho. Somente o simples fato de hoje estarmos vivos, temos mais que 1000 razões de sermos agradecidos. Então mostre para Cristo que valeu o seu sacrifício. Sendo dono do universo, se fez homem, se fez servo. Sendo rico, se fez pobre e abriu mão de tudo isso. Sem lugar para nascer, nasceu no meio dos bichos, para nos ensinar sobre amor, sobre fé e sobre perdão. E hoje, nessa ocasião, o que Ele mais quer é ver o seu sorriso e nascer no seu coração. Por isso, come e bebam do melhor, que Jesus, o anfitrião, faça como Ele fez, viva para fazer o bem. Convide um amigo de vida com quem não tem. Quando as luzes apagarem e tudo se acabar, lembre-se de que Jesus é a luz que sempre irá brilhar. É muita glória e é muita letra. A lot of lyrics. Você viu, para decorar é muita letra, To né? memorize all of that, Mas você viu que o Ítalo é um poeta, né? you see that he is a poet. E que letra linda. This E essa beautiful música lyrics. está disponível já no YouTube, né? And this song is available on YouTube. MC Remido. MC Redeemed. Depois você ouve lá, todo, né, já está com os tracks já, com a música, You can listen e to the whole track compartilha, and you can share this song. né? Subscreva aí, minha esposa está tecnológica. And subscribe. Tá falando, subscreve My também wife para is very tech subscrever. savvy now. She said you gotta subscribe. Tecnológica. Mas que bom poder receber essa família e So dedicar good to welcome and dedicate this family. essas meninas lindas, né? These beautiful girls. Nós acreditamos, como a palavra diz, We believe, just as the word que os says, filhos eles são um presente que Deus nos dá. that the children are gifts that God gives to us. Deus nos dá para cuidá-los. God gives us these kids to take care of. E às vezes nós seguramos tanto Sometimes we hold them back so much, que esquecemos que por trás de cada criança tem um destino. and we forget that behind each child E there's tem a destiny, propósito. and there's a purpose. Então a nossa função como pai é dar destino para os filhos. And our role as parents is to give destiny to our children. Eu louvo a Deus porque o Ítalo teve esse encontro com Jesus I praise God because Italu had this encounter e with também Jesus, encontrou a Larissa, and he found Larissa, né? Estão gerando filhos para Deus, and they are generating children for para God cumprirem o propósito. to fulfill Então their nós purpose. vamos orar. Se você We're going puder to pray. erguer as suas mãos para o If you could altar, stretch out your hands to the liberar altar uma palavra. and liberate a word. Aleluia.
Pai, em nome de Jesus, Father, in Jesus' nesta name, manhã nós dedicamos this morning we dedicate a Vicky Vicky e a Valentina. and Valentina. O Senhor conhece o coração dessas crianças. You know the hearts of these O children. Senhor sabe You know os planos que o Senhor tem para elas. the plans that you have Nesta for them. manhã, nesse altar, And this morning on this nós altar, pedimos a bênção do Senhor we ask you for the Lord's sobre a blessing vida delas. over their lives. Que a Vicky e a Valentina That Vicky and Valentina possam crescer conhecendo teus caminhos. may grow up knowing your E que elas não venham paths, desviar. and that they will not deviate. Guarda a mente, o coração delas. Guard and keep their mind E and que elas hearts, possam nessa geração ser uma referência that in this generation they can be para a que o teu nome reference, seja glorificado so that your name may e be exaltado. glorified and exalted. Nós, como igreja, as abençoamos As a church, we e bless them, dedicamos ao Senhor, and we dedicate them to em you, nome Lord. de Jesus. In the name of Amém Jesus, amen. e amém. Glória a Amen. Deus. Glória a Deus, que bom finalizar Praise God. o último domingo do ano The dedicando last Sunday of the year, dedicating a couple of children crianças ao Senhor. to the Lord. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. I want to call on you to open your Bible with me. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo Open up your Bible with me no livro de Marcos, in the book of Mark, capítulo 6. chapter 6. Vamos ler do verso 30 We're going to read from verse 30 ao verso 44. to verse 44. Marcos, capítulo 6, Mark chapter 6, do verso 30 verses 30 ao verso 44. to verse 44. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Esse texto nos mostra This text shows us que a fé da minoria that the faith of the é minority que alimenta a multidão. feeds the multitude. Eu vou repetir. I'm going to say that again. A fé da minoria The faith of the é minority que alimenta a multidão. feeds the crowd. Um garoto One boy com 5 pães, with 5 loaves com of bread 2 peixes, and 2 little fish. o seu almoço, His lunch, o seu McDonald's, maybe his McDonald's foi meal, suficiente was sufficient para alimentar uma multidão. to feed a crowd.
Eu estava buscando um direcionamento de Deus And I was searching in God for a sobre o que direction ministrar nesse último domingo de 2020. about what to minister on this last Sunday of 2020. Muitas ideias vieram à minha mente, Many ideas came surging through my mind, mas o Espírito Santo de Deus falou comigo. but the Holy Spirit of God spoke unto me. Ministra sobre a graça de Deus. Minister about the grace of God. Eu falei, o que eu vou ministrar sobre a graça? And I said, what am I going to minister about grace? Nós vivemos um ano diferente, We lived through a different kind um of year. 2020 atípico. 2020 was atypical. Eu ministrei em 2014 In 2014, uma série sobre a graça que transforma. I ministered a series about the grace that Eu ministrei transforms. 6 mensagens I ministered 6 sermons sobre a graça de Deus. about the grace of God. Nós começamos esse ano de 2020, We started out the year of 2020, 12 meses atrás, 12 months ago, falando que 2020 seria o ano da realização dos sonhos. ministering that 2020 would be the year of the fulfillment of E dreams. logo a partir do 3º e 4º mês do ano, And right after the 3rd and 4th month of the year, veio a pandemia do coronavírus. the pandemic came of the E nós coronavirus. vimos a nossa rotina diária mudar. And we saw our daily routine changing. Nós vimos o comportamento das pessoas mudarem. We saw people's behaviors changing. E chegando ao final do ano, eu falei, Deus, And coming to the end of the year, I said, God, esse ano poderia ter sido o ano da frustração. this year should have been the year of frustration, Ou o ano do que nada deu certo. or the year where nothing went right. E Deus começou a falar comigo. And God started talking to me. Porque nós como pastores, Because as pastors, e que amamos estar com os nossos discípulos, pastors who love being with our disciples, não foi fácil ficar com esse prédio fechado durante 5 meses. it was not easy to have this building locked down during 5 months. E ministrando apenas através das nossas redes sociais. And ministering only through our social media. E nós não podemos ver a reação das pessoas. We couldn't see the reactions of people. Nós também não podíamos ver quando que a pessoa desligava ou não We desligava, also couldn't see when people tuned out, né? Se ela estava gostando ou não do que ela estava recebendo. or if they were liking what they were receiving. Então nós vivemos um tempo difícil. So we went through a difficult time. Nos 3 cultos de fim de semana, On the 3 services of the nós sempre weekend, tivemos 500 e 600 pessoas, incluindo as crianças, circulando todo fim de semana aqui nesse lugar. we always had 500 to 600 people circulating in the building, including kids. E de repente eu comecei a ministrar And suddenly, através das câmeras, I began to minister through com as cameras cadeiras vazias. with empty chairs. Apenas a equipe de mídia, as pessoas que estavam nos ajudando na transmissão Only the presentes. media team, those involved with the transmission, they were here present. Às vezes o pastor se sente frustrado, Maybe the pastor gets frustrated porque ele queria ver outro resultado. because he wanted to see other results. Mas a palavra de Deus que diz que Deus é quem sabe os planos que tem a nosso respeito. But the word of God says that God is the one who knows the E os plans planos he has que Deus tem para toward nós us. são planos de paz, The plans he has for us are planos plans of de nos peace, dar um futuro, plans to give us a future, planos de nos prosperar. plans to prosper us. Então Deus falou, o Espírito Santo falou, ministra sobre a graça de So Deus. the Holy Spirit said, minister about the grace Pastor, o of que God. tem a ver esse texto com a graça de But Deus? pastor, what does this verse have to do with the grace of God? E eu quero falar sobre vivendo na dimensão da graça. And I want to tell you about living in the dimension of grace. Nós focamos muito no destino, We focus a whole lot on the destiny, mas nós não valorizamos a nossa caminhada. on the destination, but we don't value the journey. Nós queremos muito comprar aquela casa, We really want to buy that house, aquele you know? carro, aleluia. We want to buy that car. Mas quando nós compramos, But when we buy it, nós esquecemos we forget do que nós fizemos ao longo do caminho para conseguir alcançar esse resultado. of everything we did along the way to reach this result. Esquecemos das horas duras que We trabalhamos, forget about the hours that we das worked noites de intensely, sono que perdemos, the hours of sleep that we lost, de quantas casas nós limpamos, how many houses we had de to quantas clean, paredes foram how pintadas, many walls had to be painted, ou de quão duro foi trabalhar na construção. or we forget how hard it was to work in that Mas eu quero construction. dizer para você But what I want to que tell o you mesmo Deus is that the same que God celebra
who a celebrates conquista desta casa, the conquest deste of your carro, home, of your car, deste casamento, of your marriage, é o mesmo Deus is the same que God estava com você who was with you quando tudo parecia que ia dar errado. when everything looked like it was going Isso é a downhill. graça. This is the grace. É a graça. It's the grace of A God. graça de Deus, ela não só nos salvou. The grace of God did not only save us. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, Paul writing to the church em Efésios 2:8, in Ephesians ele 2:8, diz, pois vocês são salvos pela he graça, says that you are all saved by por grace meio da fé. through faith. E isso não vem de vocês, This does not come from é o you. dom de Deus. It's a gift from God. Pastor, o que é a graça? Pastor, what is grace? A graça é o seguinte, Grace is the following. Lucas, Lucas. está acompanhando aí pela internet, mas vem aqui. You're following online, but come on over here. Imagina o Lucas. Imagine Lucas. O Lucas é o seguinte, cresceu no meio de um grupo terrorista. Maybe he was raised by terrorists. Só matava, He used to kill, roubava, steal, foi condenado, and he was condemned pena de morte, to a death sentence cadeira elétrica, on the electric chair. não tem mais como recorrer da sentença. There's no way to run from that sentencing. Ao Joelson, But Joelson, fica de pé, Joelson. please stand. Vem aqui, Joelson. Come on up here too. O Joelson, Joelson, no dia que o Lucas ia ser executado, on the day Lucas was to be o executed, Joelson aparece Joelson came lá no on presídio. to the jail. Ele diz, tem uma pessoa aí que vai ser executada. And he said, is there somebody who's going to be executed? A Lucas. Yeah, there is. There's Lucas. É o seguinte, o meu nome é Joelson. Here's the thing. My name is E eu Joelson. quero que vocês soltem o Lucas porque eu quero ser executado no lugar dele. I want you to let Lucas go free because I'm going to be executed in his Eu quero place. morrer no lugar do Lucas. I'm going to die in his place. Qual seria a reação do Lucas? What would Lucas's reaction Ficou be? até crente. He turned Oh, Christian. glória. Glory to God. Aleluia. Isso foi o que isso é graça. This is what grace is. Isso é o que Jesus fez por mim, fez por Lucas, fez pelo Joelson, And it's what Jesus fez pelo did Júnior, fez por For você. Lucas, Joelson, for Junior, Nós for me, for estávamos you, condenados. we were all condemned. E não era por uma cadeira elétrica. And it wasn't for an Nós electric estamos chair. condenados a uma morte eterna. We were condemned to an eternal Lago de death, fogo e enxofre. a lake of fire, and E Jesus, ele veio, Jesus came, ele disse assim, olha, eu não quero que o Sulfur. Pedro morra. and he said, I don't want Peter to die. Eu quero morrer para que ele seja libertado. I want to die in his place. Você pode aplaudir a Deus pela vida do Can you Lucas? give them a round of Joel, applause? obrigado. Thank you all. Isso é graça. This is what grace Eu estava is. condenado, I was once condemned, mas Deus falou assim, eu amo tanto esse povo, but God said, I love these people que eu so much vou that I liberar am going to liberate um upon them favor sobre eles. a favor. Agora, é preciso entender But now you need to understand que a graça está disponível para todos. that grace is available to all. Só que para receber a graça é preciso ter o quê? But in order to receive Fé. grace, you have to have faith. A fé me dá acesso a receber a graça. Faith is what gives me access to Ninguém é receive salvo grace. pela fé. No one is saved by faith. Nós somos salvos pela graça You're saved by grace por meio da fé. through faith. Aí eu fico pensando, So I keep on porque thinking, tem um grupo de pessoas que estão barateando a graça. because there are a certain kind of people Estão that tornando are algo que é tão turning grace poderoso cheap. Em algo que é simples. They're turning something so powerful to exemplo, something that is simple. Pastor Elias, For ele quer example, muito comprar uma TV de tela grande, Pastor Elias wants to buy a big TV, 70 a polegadas. 70-incher. Aleluia. Hallelujah. Aí é dia do Black Friday. And so Black Friday comes around, All right. 1º de novembro, the 1st of November. né? Que é depois do Thanksgiving. Não, depois do Thanksgiving, não é 1º de novembro, não. No. É na sexta-feira depois do Thanksgiving. The last Friday of November. It's better. Yep. Pastor Elias vai no Brandsmart, Pastor Elias goes to Brandsmart,
Quem não sabe, Brand Smart é uma loja de eletrodomésticos e eletrônicos grandes que For tem those aqui who nos don't Estados know, Unidos. there's this store called Brandsmart that is E ele começa a electronics, olhar, and he goes in to look around. e ele fala, uau, And he looks at one, essa é a que eu quero. and he says, this is the one. Quando ele vai checar o preço, And when he checks on the price, ela custava $1.800. it was before $1,800, Mas agora ela está a $900. but now it's $900. 50%. 50% Aí o off. pastor Elias diz, Pastor É a Elias says, graça. this is é a grace. graça. This is the grace Não, of não é a God. graça, não. No, this is not what grace É o is. Black Friday. It's Black Friday. É o Black Friday, é uma promoção que o homem fez. It's a sale that man Só que made. nós começamos a dizer que qualquer favor que o homem nos faz é graça. And we keep on Não. saying that any favor that Não. man gives unto us is called grace. Teve tempo que teve um pastor que congregou conosco, There was a time that there was a pastor that was with e ele us. começou a disseminar que o crente não precisava pedir perdão pelos pecados. He began to disseminate that Christians had Que no o need to ask for sacrifício de forgiveness for their Jesus, sins. O Because the sacrifice era of Jesus, suficiente, o sangue derramado era suficiente. the blood that was poured out was sufficient. Uma vez Jesus derramou sangue, todo mundo que aceitasse Jesus podia pecar e não arrepender. That the one time Jesus died, everyone who accepted Você já him sabe o que eu didn't fiz com have o to indivíduo, repent. né? You know what I Meu had irmão, to você do? pode ficar falando isso aqui dentro da igreja. I told them that we couldn't be saying that in church. E ainda eu que fui ainda falar que eu que sou herege. And I was the one who was told that I was a heretic. A graça ela tem sido barateada. But grace has been made cheap among Mas the church. a graça, nós precisamos entender que a graça, But we have to understand that grace, que no grego é charis, that in Greek is ou charis, charis, que charis, significa favor imerecido, that means a favor that was undeserved. é algo que só Deus pode dar. It's something that only God can give. Homem que faz favor imerecido a outro, ele só faz se o Espírito de Deus mover ele a fazer aquilo. A man who gives favor to someone else is only able to do it if the E a Spirit of God palavra moves them to hebraica do para so. graça é shaná, And the Hebrew word for grace is shana, que significa fazer morada, which means to make que your, significa acampar. to abide in. Preste atenção. Ou seja, In a other graça words, grace não é algo que vem de vez em quando na sua vida. is not something that comes once in a A while into graça your é life. algo que mora com você. It's something that lives with you. A graça é algo que acampa em It's você. something that abides A in you. graça é algo que habita em nós. It's something that lives in us. Pastor, o que tem a ver o texto dos 5 pães e dos 2 peixes com a But graça? pastor, what does the text of the 5 loaves of bread and the 2 fish have to O do with detalhe é grace? que nós estamos muitas vezes tão preocupados em chegar ao nosso destino The problem is that we're always caught up with getting to the que destination, nós esquecemos that we forget que o nosso destino that our ele é destiny construído is built em nossa caminhada. during our walk. A mesma graça que me alcançou The same grace that reached para a me salvação, for salvation, ela está comigo it is with me ao longo do caminho. along the E o way. Espírito Santo disse: 2020 foi o melhor ano da sua vida, The Holy Spirit said 2020 was the best year of your porque a life. minha graça esteve sobre você Because todos os my dias de grace 2020. was upon you during each day of 2020. A mesma graça que começou janeiro está The terminando same conosco grace dezembro. that started out with you in January is ending up with you in December. Olha a sua volta e veja o quanto Deus te abençoou. Look around you and see how much God has blessed you. Hebreus 4,16 diz o seguinte. Hebrews 4:16 Se você says the puder abrir following. comigo, leia esse texto. If you can open Hebreus up with me, read this verse. 4,16. Hebrews 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, o que o autor de Hebreus está dizendo So what the author of Hebrews is saying é que é no trono de Deus que eu encontro a graça. is that it's on God's throne that we E find a grace. graça, ela vai estar no tempo oportuno me abençoando. And that grace will in its opportune time Isso não bless significa me. que eu não tenho a graça todos os This dias. doesn't mean that I don't have grace O every problema day. é que nós não observamos o quanto nós somos abençoados The por esta problem graça. is that we don't notice how much we are blessed by this Quantas grace. pessoas aqui foram contagiadas com o Covid esse ano? How many people here got COVID this year?
A mesma graça que começou 2020 com você The same grace that started é a with you in graça que te 2020 acompanhou quando você estava com aquela febre, is the grace that was with you when you had quando the a sua fever, respiração falhou. when your breathing was A mesma falling short. graça The same grace que te salvou, that has saved ela you esteve com você nesse momento was with you during que this você time temeu pela sua vida, that you feared for your life. que parecia que o seu fim tinha chegado, And it looked like the end had come. porque você ouviu nos noticiários Because you were watching on the news, muitas pessoas contagiadas as morreram, many people who got the COVID mas a mesma died. graça que te salvou estava com você But the same grace that saved you no was with período you que você teve que ficar de quarentena. while you were in quarantine. O grande problema é que a gente quer celebrar o lugar para onde nós estamos indo, The great problem is that we want to celebrate the mas place we não are celebramos going o to, momento que estamos vivendo. but we don't celebrate the moment we are living through. É tempo de você celebrar a sua família, But it's time for you to celebrate your esteja family, tudo bem ou não. whether everything is good or not. É tempo de você celebrar o trabalho que você tem. It's time for you to celebrate É the tempo de job that você you celebrar a have. igreja que você Time to congrega. celebrate the church you É go tempo de to. você celebrar os amigos que It's você time for you tem. to celebrate the friends that you Porque a have. graça está conosco ao Because the longo grace is with da us nossa caminhada. along our journey. Eu lembro quando eu era criança, I remember when I was a kid, e eu tinha uma irmã que morava no interior da vila que era interior. and I had a sister that lived in the rural part of the rural E eu ficava part. ansioso para chegar o fim de semana, And I was anxious for the weekends to come around porque a minha mãe, ela nos levava para ir passear na casa dessa irmã. because my mom would take us to go on a trip to my sister's house. Nós acordávamos 4 horas da manhã, We would wake up at 4 in the morning. andávamos em torno de 2 horas a pé We would walk about 2 hours on para foot chegar na casa da minha irmã. to get to this sister's E eu house. lembro que eu ficava ansioso, And I remember how excited I não para was. chegar na casa da minha irmã, Not to get to my sister's house, mas eu ficava ansioso por tudo que nós iríamos viver no caminho but I was anxious for everything we até were going to chegar na casa da experience minha irmã. until we got to her house. Hoje nós podemos atravessar um continente ao outro Today we can cross an entire continent em apenas algumas horas de voo. in a few hours of flight. Mas eu me lembro que essas 2 ou 3 horas fazia toda a diferença na minha vida. But I remember that these 2 or 3 hours made all the difference in my Isso life. aconteceu cerca de 40 anos atrás. This happened almost 40 years ago. As experiências que nós vivemos ao longo do caminho And the experiences we gather along the way é que constrói as nossas memórias, is what builds our memories. é que nos amadurece, They mature é que nos us. faz acreditar em um futuro melhor. They lead us to believe in a better future. Nós comíamos coisas que nossos filhos jamais comeriam, We ate things that our children would never dare to eat. como farinha com açúcar, Like, não sei nem o nome. Sugar with flour, flour. manga verde com sal, Green mangoes with salt. leite com farinha, Milk with flour. sopa de osso de boi. Cow bone soup. O meu café da manhã, My breakfast many eu nem times, sempre tinha café para tomar. I didn't always have coffee. A minha mãe fervia água com açúcar My mom would boil water e ela and sugar, chamava de água doce. and she would call it sweet water. E tinha umas roscas secas. And we had these like E crackers. nós molhávamos a rosca seca na água doce. And we would wet these dry crackers on the sweet water. Se você tentar dar uma rosca seca com água doce a uma criança hoje, ela te mata. If you try to give some sweet water and dry crackers to a child Ela today, não they vai will kill entender you. o que é isso. They're not going to understand what you're giving them to eat. A nossa sobremesa era um pedaço de rapadura. And our dessert was a little piece of brown sugar, hardened brown sugar. Eu não lembro o que eu comia na casa da minha irmã. I don't remember what I used to eat at my sister's Eu não house. lembro qual tipo de brincadeira que eu tinha com os meus primos. I don't remember the kind of games we played with my Mas cousins. eu me lembro de tudo que acontecia ao longo do caminho. But I remember everything that happened along the way to her house. Porque é ao longo do caminho Because along the way, que nós aprendemos we learn a valorizar
to value coisas que são tão simples. the things that are so simple. A alegria da viagem naqueles dias não era o destino. The joy of the trip during that time was not Apesar the de eu gostar destination. muito da minha irmã, Despite really liking my sister. mas as coisas que aconteciam ao longo do caminho. But everything that happened along the way is what did it Hoje for nós me. podemos chegar em qualquer lugar Today we can get anywhere mais rápido do que os nossos pais podiam. faster than our parents could. Mas nós perdemos a beleza But we have lost e the as beauty experiências of the experiences vividas ao longo do caminho. that we have along the way. As pessoas hoje elas não aguentam ficar 1h30 num templo People adorando a today Deus. can't stand spending an hour and a half inside of a temple worshiping God. As pessoas não conseguem ficar no parque com os filhos People can't stand being at the 30 park minutos. with their kids for 30 minutes. Casais não conseguem estar juntos Couples can no longer be together. alguns minutos. They can't stand being together for a few minutes. Vamos rápido, vamos. Come on, let's get on Vamos. with it. Let's go quick. Está demorando. We're taking too long. Nós perdemos We have missed out. esse interesse de valorizar os detalhes. The interest in valuing the details. Nós perdemos o senso do que é família, We have lost the sense of do family, valor das pequenas coisas. the value of the little things. Não importa se é um velho que está hoje no asilo. It doesn't matter if it's an old person at an Não old importa people's se home, foi um ex-presidente dos Estados Unidos da or if América, it was an ex-president of the ou se United foi um States, grande empresário. or a great businessman. Não importa se uma pessoa importante ou não, It doesn't matter if it was an important person or not. no final da sua vida, At the end of your life, o que ela vai se lembrar what they are going to é remember das coisas que ela viveu ao longo do caminho. was everything that they cherished along the way. Deus, ele valoriza tanto o destino final, God values so much the final como o caminho destination que nós percorremos. as the path that we take. E aí, esse texto tem algo interessante, And here in this text, we see something interesting. que o versículo 31, On verse 31, Jesus chama os discípulos Jesus calls on the e disciples. diz: venham comigo para um lugar He deserto says, come with me to an excluded place. e descanse um Secluded pouco. place, and rest with me. É possível descansar num lugar deserto? Is it possible to rest in a secluded Jesus não place? teria um outro lugar melhor para levar os seus discípulos? Didn't Jesus have a better place to take his disciples? Homens que deixaram suas famílias, Men who left behind homens their que deixaram families, seus negócios men who left behind their para businesses segui-lo. to follow him. E aí ele chama os homens que abandonaram tudo por causa dele para ir para um deserto. And he calls on these men that left everything behind because E of ainda him diz assim, and calls them to the Nós desert. vamos descansar no deserto. And he even said we're going to rest in the desert. Então eles se afastaram e foram para um lugar So deserto. they went to a secluded place, Jesus era o tipo do líder and Jesus was a kind of leader que as pessoas estavam dispostas a segui-lo, that people were willing to follow him, ainda que fosse para o deserto. even if it meant going into the desert. O lugar que você está, The place you find ele é tão yourself in importante quanto quem está com você. is just as important as the people who are with you. Na verdade, o lugar que você está nem importa In reality, the place se you find Jesus yourself, está com você. it doesn't even matter if Jesus is not with Você you. pode estar num templo maravilhoso como esse, You can be in a wonderful building like this mas one. se Jesus não está com você, But if Jesus is not with o lugar you, não faz diferença. the place makes no difference. Você pode estar no mar do Caribe, You can be in the Caribbean num Ocean, iate, in a yacht. mas se Jesus não estiver com você, não faz But diferença. if Jesus is not with you, it Agora makes você no pode difference. estar num quarto de hospital, But you can be in a hospital bed. ou doente, You can be sick. ou sem dinheiro para pagar o seu próximo aluguel. Or without money to pay for Mas se rent. Jesus estiver com But você, if Jesus is isso with faz you, toda a diferença. this will make all of the difference. Chegar ao nosso destino é um projeto de Deus, Reaching our destiny is a mas project nós of God. precisamos estar atentos ao que acontece ao longo do But caminho. we have to be attentive to what happens along the way. Algumas coisas Just a few things que nós aprendemos that we learn ao longo do caminho along the way, são tão difíceis de serem entendidas they're just as difficult to understand que às vezes nós não temos a permissão nem de falar, that sometimes you don't have the permission to even say it. porque pessoas não vão entender Because people won't understand quando você disser. when you say these things. Foi o que aconteceu com o apóstolo João, It's what happened to Apostle John quando ele estava
no seu exílio na ilha de Patmos. when he was exiled to the island of Patmos, Ou o que aconteceu com Daniel na cova dos leões. or what happened to Daniel in the lion's den, Ou o que aconteceu com Jonas quando estava no ventre daquele peixe. or what happened to Jonah when he was in the belly of the big Algumas fish. coisas que você chama de experiências, Some things that you call as experience, nós entendemos we understand them que são momentos que nós vivemos com Deus. as moments that we live E with que nem God. todos vão entender essa experiência. That not everyone will understand these Alguns vão dizer que é experiences. apenas uma emoção. Some will say that we're just talking about our Nós emotions. gritamos não porque somos emotivos. We shout not because we are Nós emotional. balançamos nos cultos não porque nós somos emotivos. We shake during service not because Nós we're falamos em emotional. línguas estranhas não porque somos emotivos, We speak in tongues not because we are mas emotional, porque fomos impactados but because we were pelas impacted coisas que aprendemos com Ele by the things that ao we longo learned do with caminho. God along the way. Existem momentos que ninguém está te observando, There are times when no one is observing you, mas a graça de Deus está sobre but the você. grace of God is with you. A mesma graça que te salvou The same grace that, é a that graça saved que you, está sobre a tua vida. and the grace that is upon your Quando life. você recebe um telefonema When you receive a phone call e você tem a notícia de que alguém que você ama acabou de falecer, and you get the news that someone that you love just died, a graça está com você. the grace of God is with you then. Quando você passa o seu número de telefone para todas as pessoas buscando um trabalho When you forward your number to everyone you know so you can find a job, e o seu telefone só toca para dizer não. and you only get phone calls Não. with negative answers, Não. always a no. Existem pessoas que estão tão traumatizadas com os nãos There are people that are so que o traumatized by telefone the toca e no's ele não quer nem atender that mais. their phone goes off and they don't even want to answer. Deixa eu dizer algo para você. But let me tell you A something. graça que te salvou The grace that é a has mesma saved graça que te sustenta you is the same grace em that meio aos sustains nãos que você recebe you, despite the em no's meio à you sua may vida. receive in your Você pode life. aplaudir o Senhor por Can you isso? give God praise for that? Aleluia! Hallelujah. Nós temos um Deus que é um Deus de processo. We have a God who is a God of E Ele faz process. questão de estar com você no processo. And he really wants to be with you during your process. Venha comigo a um lugar deserto. He says, come with me to E a descanse secluded pouco. place and rest with Nós me. só podemos descansar em lugares desertos We can only rest in se a deserted places graça estiver conosco. if the grace of God is with us. E é por isso que muitos não entendem That's why many people don't e understand. falam: esse crente é doido, And they say, this Christian is crazy. esse crente é louco. This Christian is crazy right O here. mundo está desabando, The world is as falling coisas estão apart. desmoronando Things are falling apart around them. e parece que nada o abala. And it seems like E nothing eu is estou able to falando shake para them. crentes aqui que não são abalados. And I'm talking to Eu estou Christians falando who para are pessoas not que não se shakeable. abalam, I'm talking to porque people a who are mesma graça unshakable. que te salvou Because the same grace é a that has graça saved que you está com você and the grace that is em with meio you, aos desertos da vida. it is with you in the deserts of your life. Deus é um Deus que celebra tanto o lugar de espera God is a God who celebrates the place of waiting como o lugar de destino. as well as a place of destination. E a multidão estava ali. And the crowd was there. Alguns discípulos disseram: manda esse povo embora. Some disciples said, let these people go. Eles não discerniram que a graça podia sustentar aquelas 5.000 pessoas. They didn't discern that the grace could sustain these 5,000 De men. repente Jesus pediu para verificar Suddenly Jesus asked to o check que teria around de comida ali naquele lugar. for what there was to eat in that place. 5 pães e 2 peixes. All they found was 5 loaves of bread and 2 fish. Se você estiver disposto a entregar nas mãos de Jesus But if you're willing to give into the hands aquilo of que Jesus, não é suficiente para você, what is not enough for you, Deus vai transformar God will o que transform não é suficiente what is not sufficient em algo que dá para alimentar você e todos à sua volta. into something that can feed you and all others around Eu não you. sei quais os 5 pães e 2 peixes que estão nas tuas mãos I nessa don't manhã. know what are these 5 loaves and 2 fish Mas eu that quero are dizer around que you now. se isso não está sendo suficiente para você, But I'm going to tell you that if that's not enough ou se for você you, não tem o suficiente para pagar o seu aluguel, if you don't have enough to pay for your rent, ou se você não se sente capaz o suficiente para exercer o seu if ministério, you feel like you are not enough to ou exercise talvez your você não se ministry, sente suficientemente capaz or maybe you feel like you're not capable para enough amar o seu cônjuge, to love your spouse, para amar os seus filhos. to love your children. E eu tenho aprendido algo.
I have learned something. Ninguém precisa de livros No one needs books ou de DVDs or DVDs para aprender a orar. to learn how to pray. Tenha filhos. Have kids. Tenha filhos que você vai saber o que é orar. Have kids and you'll learn what to pray for. Tenha netos. Have grandkids. Você vai saber o que é orar. You'll know what it is to pray. Porque eles crescem. Because they grow. Alguns vão por caminhos errados. Some of them going to the wrong direction. E você vai aprender a orar sem precisar ter ido a uma escola ou um acampamento de oração. And you'll learn how to pray without going to a retreat. Mas eu quero dizer que a mesma graça, But I'm going to tell you that the same grace, o mesmo favor que te deu esse cônjuge, the same favor that gave you ela your está com spouse, você quando você precisar educar os seus filhos. it is with you when you are to discipline your children. Jesus podia pregar em onde ele quisesse, Jesus could preach anywhere he wanted to, mas ele estava pregando no deserto. but he was preaching in the middle of the E ali desert. tinha uma multidão que precisava ser alimentada. And there he had a multitude that needed to be fed 5 pães e 2 peixes. with only 5 loaves of bread Diga and 2 comigo, eu não fish. tenho o suficiente. Say with me, I don't have enough. Diga, eu não tenho o suficiente. Say, I don't have sufficient. Quando nós entendemos que nós não temos o suficiente, When we can understand that we don't have enough, entregamos nas mãos de we Jesus. surrender into the hands of A Jesus. graça que nos alcançou multiplica o que nós não temos. And the grace that has reached us multiplies what we Se don't você have. está aqui nessa manhã terminando 2020 If you are here this morning and you're e wrapping diz, up Senhor, eu não tenho 2020, forças suficientes, and you're saying, God, I don't have enough strength. eu não tenho coragem suficiente, I don't have enough courage. eu não tenho dinheiro suficiente, I don't have enough money. eu não tenho amado o suficiente, I haven't loved eu não enough. tenho perdoado o suficiente. I have not forgiven enough. Essa manhã é tempo de você entregar nas mãos de This Jesus, is a morning for you to surrender into the hands para of que Ele Jesus, torne o que não é suficiente so that He can turn what is em not algo que enough possa transformar a tua vida into something that is able e a to vida change das your life pessoas à sua volta. and the lives of the people around you. Às vezes Deus nos coloca em uma situação Sometimes God puts us in situations em que você descobre o problema, where you discover the problem, mas não tem a solução. but you don't have the solution. Esses aqui são os discípulos. These were the disciples. Eles descobriram o problema, mas eles não tinham a solução. They found out what the problem was, but they Aí didn't have a aparece solution. Outro que não sabe o que está acontecendo, And another one shows up who didn't know what was going on, mas tem a solução. but he had the solution. Às vezes Deus quer que nós nos humilhemos, Sometimes God wants us to humble porque ourselves nós sabemos o problema, mas não temos a solução. because we know what the problem is, but we don't have the Aí solution. Deus vai nos fazer trabalhar com pessoas que não estão enxergando o problema, mas que têm a solução. And God is going to make us work with people who can't see the Esse é o problem, but who have problema the com a solution. igreja hoje. This is the problem of the church today. A igreja perde tanto tempo brigando The church wastes so much time com a nova fighting geração, with the new generation, com os discípulos With the mais disciples. velhos, who are older, que nunca consegue alimentar a multidão. who can never feed the crowds. E às vezes os novos que têm a solução acabam indo embora das nossas And igrejas. sometimes the young who can solve the problem leave the church. Porque os velhos, eles detectam o problema, mas eles não têm a resposta. Because the old detect the problem, but they don't have E the é assim que response. Deus faz. And this is what God does. A igreja fica brigando pela música que vai ser The cantada, church argues over the songs that are pela going to be roupa sung, que deve ser usada, the clothes that are going to be worn, pelos usos e costumes, because of the customs, pelos instrumentos que podem ou não podem ser usados the no altar. instruments that can or cannot be used on the altar. Enquanto ficam discutindo sobre quem está certo ou quem está errado, And while they argue over who is right and a who's wrong, multidão segue com fome. the crowd goes on unfed. Eu digo que nós precisamos parar de brigar sobre coisas que não têm importância, I say we should stop fighting over the things that are not important, começar a trabalhar juntos. and we should start working together. Parar de dizer, essa igreja tem o melhor grupo de louvor. We should stop saying, oh, this church has Essa the igreja best tem a music melhor team. estrutura. This church has the best building. Nós devemos parar de brigar por coisas que não fazem importância no reino de Deus. We should stop fighting over things that are not important in the kingdom of God. E começarmos a alimentar as multidões que estão famintas à nossa volta. And we have to start feeding the Bata no ombro do multitude seu that is vizinho e hungry diga, vamos around us. trabalhar. Tap your neighbor on the shoulder and say, let's work Rabassuiande together. Ramanas, diga, vamos trabalhar. Tap your neighbor on the shoulder and say, let's work Aleluia. together.
Jesus diz: tragam para mim. Jesus said, "Bring to me." Diz: tragam para mim. Jesus said, "Bring to me." 5 pães, The 2 5 bread peixes and the 2 não fish. eram suficientes. These were not enough. Mas quando foram para as mãos de Jesus, But when they got to the hands of Jesus, o texto diz the text tells us que Jesus ordenou que eles sentassem. that Jesus ordered them all to sit, E o povo começou a sentar-se. and the people began to sit down. E fizeram grupos de 100 e de 50. And they made groups of 100 and of 50. Imagina Jesus como ele é muito organizado. Imagine how organized Jesus had to be. Ele, Pedro, He said, "Peter, vamos fazer aqui um grupo de 50. let's set aside groups of 50. Tomé, vamos fazer um grupo aqui de 100. Thomas, let's make groups Felipe, of 100. faz outro grupo aqui de 50. Philip, make another group Natanael, of 50. faz outro grupo ali de 100. Nathaniel, another group of 100. Tiago e André, organiza ali mais um grupo. James, another group. E eles começaram a cantar, And they began to sing. a contar. They began to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu vou 30, 40, 50. Você já ficou nervoso aí. You already got mad just Eu of contei the o primeiro time. grupo de 50. I only counted one group of 50. Imagina contar grupos de 50 e 100 com 5.000 pessoas. Imagine counting all the groups of 100 and of Jesus 50 estava with ensinando o 5,000 seguinte: people. no deserto você precisa ter paciência Jesus was para teaching receber something. o In the milagre desert, que you have você to have the precisa. patience to receive the miracle you're looking for. 2, 3, 4, 5, 6. Você já ficou com raiva. See, you're already losing your patience. Jesus está ensinando: no deserto é Jesus preciso was ter teaching that in the paciência, desert, in the wilderness, you have to have patience que o milagre acontece. because the miracle will happen. Jesus, no versículo 41, ele pegou os 5 pães e os 2 peixes. On verse 41, he Aqui took está o the 5 segredo. fish and the 2 bread. Se você entender essa graça que te And acompanha here em meio ao is the caminho, secret. And if you can understand the grace that is along the path ele with pegou you, aquilo que não era suficiente. Jesus took hold of what was not sufficient. Primeiro o texto diz que ele olhou para o céu. The first verse says that he looked to the heavens. Faz assim comigo. Do this with me. Olha para cima. Look up. Tem muitas pessoas que só olham para baixo There are a lot of people who only look e não down. conseguem enxergar a dimensão e o tamanho do universo. They can't see the size and dimension Só of the olham para universe. os seus pés, They only look down to their feet. andam cabisbaixos. They walk around Jesus está downcast. ensinando And Jesus is que em teaching meio ao deserto that in the é middle of the preciso desert, olhar para o alto. you have to look to Quando the você highest não tem o place. When suficiente, you don't have enough, entrega para Ele e olha surrender para o to Him alto. and look Erga to os Him. teus olhos, porque é de Lift lá your eyes, que because vem in o that meu e o place, seu socorro. that is where our help Aleluia! comes from. Você pode dar uma aplauso a Ele nessa manhã? Can you give God praise for that? Ei, aleluia! Hallelujah. Ele olhou para o céu He looked to the heavens e Ele deu graças. and he gave thanks. Ele diz: Thank you, Daddy. He said, "Obrigado, Pai. Thank you, Daddy. Obrigado, Pai." Não basta olhar para o alto. It's not enough to look up. É preciso aprender a ser grato You have to learn to be pelo grateful pouco que temos em nossas mãos. for the little that we have in our 2020 hands. pode ter sido um ano escasso para você. 2020 may have been a year of scarcity Mas se in your você life. entender que o que Deus colocou nas tuas mãos podem But if you multiplicar, understand that the God who placed it into your você hands começaria a can agradecê-lo. multiply it, you'll begin to give thanks. Agradecê-lo por tudo que você viveu. Give thanks for everything that you have Olhando witnessed. para o alto, Looking up to the heights. ele diz: Thank you, Jesus. He said, "Thank you." Ele disse: Obrigado, Senhor, He said, "Thank you, ao Lord. Pai. Thank you, Father." E o texto diz que ele pegou esses pães, esse peixe, And the verse says that he e took ele these começou bread a and these fish, distribuir. and he began to pass it around. Ele partiu, He broke the bread. começou a distribuir. He began to pass it around. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Se você entender o valor da generosidade, If you understand the value of generosity, porque no deserto nós não queremos ser generosos, because in the desert we don't want to be generous, porque está difícil. because things are tough. Mas foi no deserto But it was in the desert que o que não era suficiente, that which was not a sufficient, graça que estava no deserto,
The grace that was in the desert foi suficiente was sufficient. para que pudesse ser compartilhado So that the bread and fish com could be aquelas 5.000 shared pessoas. with the 5,000 Eu não sei em people. que momento aqui que o milagre aconteceu. I don't know in which point Se the foi miracle quando took Jesus place. olhou para os céus, If it was when Jesus looked ou up se to the foi quando ele heavens, deu graças ao Pai. if it was when he gave Eu acho que thanks foi to quando the Father, começou a distribuir. I think it was Eu when acho they que quando started começou a to give distribuir, the food out. começou a The multiplicação. food began to multiply. A graça que te alcançou The grace that é a has mesma reached que you, está com você, the grace that saved you is the same ainda that que is você with you, esteja num deserto. even if you find yourself in a desert. O suprimento ele sempre estará em algum lugar perto de você. Your resource will always be Aquilo que next você to you. precisa está mais perto do que você imagina. What you need is closer than Pode you can estar imagine. escondido numa sacola, It can be hidden in a ou bag, pode estar nas mãos de alguém que você nem imagina. or it can be in the hands of someone that you didn't expect Mas it to quando be. a graça de Deus nos alcança, But when the grace of God reaches us, o milagre acontece. the miracle happens. Eu não sei se você já se sentiu como eu, I don't know if you have ever felt like me, que já disse para Deus, eu não tenho o bastante, when I've said to God that I eu don't não have tenho o enough. suficiente. I don't have sufficiency. Mas quando você entra num relacionamento de intimidade com Deus, But when you are in a relationship of intimacy o with Senhor vai te pedir o que não é suficiente. God is going to ask of quando you você that which entregar, is not sufficient. O sobrenatural acontece. And when you surrender to Him, the supernatural will take E place. para finalizar, And to wrap things up, eu não sei se você observou o que está no versículo 39. I don't know if you observed what's on verse 39. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Só Jesus faz um pasto verdejante em meio ao deserto. Only Jesus can provide As green pessoas pastures nem in the middle perceberam of the desert. que existia uma grama verde, um oásis, um paraíso People no didn't even meio do notice deserto. the green grass, the oasis in the Talvez middle a of the sua desert. vida e a sua história tenham sido assim. Maybe your life and your Você whole não story tem has been this way, observado where you have not o noticed que Deus está fazendo com você, what God is doing with you, mesmo no deserto. even in the desert. Uma grama verde. He finds a green Uau, que grass. revelação! This is a No revelation. meio do deserto. In the middle of the desert. É isso que nós aprendemos ao longo do caminho. This is what we learn along the way. Quando os nossos olhos estão em Jesus, When our eyes ou are quando fixed on nossos Jesus, olhos estão na graça, when our eyes are fixed on até the em meio ao grace, deserto, Deus even faz crescer uma in the grama desert, verde. God provides green grasslands. De repente a gente percebe que Deus é tão bom And we notice that God is so good que Ele não me preparou para ir a um deserto, that He didn't prepare me to go into the desert, mas que Ele me deu um pouco de grama verde num lugar seco. but He gave me a little bit of green grass Ninguém in a aqui está dry preparado place. para os desertos. No one is prepared for the desert. Mas com Jesus, But with Jesus, o deserto pode se tornar um lugar the desert can turn into a de place, andaramassou de milagres. a place of miracles. É o último domingo This is the last de Sunday 2020. of 2020. Provérbio diz que o final das coisas é melhor do que o começo. Proverbs says that the end of things is better than the beginning. E eu sempre digo que o nosso começo depende de Deus, And I always say that our beginning mas o nosso depends on God, final depende de nós mesmos. but our ending depends on ourselves. Nessa história nós percebemos In this story we have learned que estar num deserto não é um problema, that being in the desert is not the problem, mas com quem estamos nesse deserto but who we are with in the desert é o que importa. is what matters. Pessoas nos abandonaram ao longo do caminho. People may have abandoned us along the way. Pessoas nos traíram People have betrayed us ao longo do caminho. along the way. Pessoas deixaram de nos amar People stopped loving us ao along the longo way. do caminho. Não deixe que algumas coisas que aconteceram ao longo do caminho impeça você But don't allow things that happened along the way de criar memórias. to keep you from making memories. Os grandes milagres, eles sempre acontecem ao longo do caminho. The great miracles always happen along Hoje the way. nós temos aviões, Today we have airplanes, helicópteros, helicopters, carros velozes, fast cars. trem-bala.
We have our bullet Tudo é tão train. rápido Everything is so fast que nós podemos ir de um lugar ao outro that we can go from one place to do the other. planeta em poucas horas. Anywhere in the world in E just quando a few você hours. olha no espelho, And when you look at the mirror, você percebe que o tempo passou tão rápido you see that time has gone by so fast e você está envelhecendo. and you're getting older. Quando eu tinha 10 anos de idade, When I was 10 years old, no ano de 1980, in 1980, as pessoas diziam que o mundo iria acabar no ano 2000. people would say that the world was going to E end in nós the já year estamos 2000. entrando em 2021. And we're going into 2021. Algo que parecia tão distante Something that seemed so distant chegou. has arrived. Estamos chegando ao ano de 2021. We're getting into the E para year quem tinha medo de 2021. não casar porque o mundo ia acabar no ano 2000, And to someone who was scared of not getting married because the world was going to end in the year 2000, eu falava: Senhor, não acaba não, deixa eu casar primeiro. I used to say, God, don't let the world end. Let me get married first. Para quem tinha medo de não casar Those who were scared of not porque o getting ano ia married acabar no ano 2000, o Because mundo the ia acabar no world ano 2000. was going to end in the year Eu 2000. já sou avô de 2 netas. I am a grandpa of 2 granddaughters. A vida passa muito rápido. Time flies. Talvez você passou uma vida inteira esperando por um milagre. Maybe you spent your entire life waiting for a miracle. Talvez você esperou a vida inteira por um milagre Maybe you waited your whole life e nem waiting for a miracle. percebeu And you haven't noticed o que Deus já fez na tua vida what God has already done in your life ao longo do caminho. along the way. Fica de pé no seu lugar. Stand with me where you are. Nessa manhã eu gostaria que você olhasse para a sua caminhada, This morning I would like for you to look at your que você journey. olhasse para 2020, Look at 2020. olhasse para os anos anteriores Look at the previous years. e que você agradecesse a Deus pelas portas que Ele abriu, And give thanks to God for the doors mas He também opened. agradeça pelas portas que Ele fechou, But also give thanks for the doors that He closed. porque nem toda porta aberta te leva no seu destino. Because not every open door leads you into your destiny. Eu gostaria que você agradecesse a Deus pelas pessoas que ficaram do seu lado I want you to give thanks for the people who were em momentos near importantes da sua vida, you, in the important moments of your mas life. que você também agradecesse a Deus pela vida das pessoas que te abandonaram. But also give thanks for the people who abandoned you. Agradeça a Deus pelo emprego que você teve, Give thanks to God for the job you had. mas agradeça pelo emprego também que você não conseguiu. But also give thanks for the job you couldn't get. Agradeça pelos milagres Give thanks for the miracles que Deus fez ao longo do caminho e você nem that percebeu. God made along the way and you didn't notice. Aleluia. Se você olhar para trás If you look back now e ver o que Deus tem feito na sua vida, and see what God has done in your life, você nessa manhã vai sair daqui grato. this morning you'll leave here grateful. 2020 está terminando. 2020 is coming to an 2021 end. será o ano do recomeço. The year of 2021 is the year of the new beginning. Nós só vamos recomeçar porque a graça We will de only Deus have a new beginning because the está grace sobre of nós. God is upon us. Pode ter parecido um deserto, The year may have seemed like mas a a grama desert, verde estava aí o tempo inteiro. but the green grasses were nós there nem the whole percebemos. time, and we didn't notice. Pai, nessa manhã nós somos gratos ao Senhor. Father, this morning we are grateful to you. Oh, Roremanasuekinabase. Espírito Santo, Holy Spirit, obrigado, Senhor, pela tua graça, Thank you, God, for your grace, pelo favor que nós não for the merecíamos, favor we did not deserve, mas que nos acompanhou ao longo deste that ano. was with us along the year. Nós queremos celebrar We want to a celebrate chegada de um novo ano, the arrival of the new mas year, nós vamos te agradecer but we are going to thank you pelos milagres que nós não vimos, for the miracles we mas did not que witness, aconteceram em but they took 2020. place in 2020. Eu não tinha o suficiente, I did not have mas o enough, Senhor multiplicou. but you multiplied, O God. Senhor multiplicou You multiplied aquilo in que my não life era suficiente what para was mim. not enough for me. Oh, aleluia! Mesmo em meio ao deserto, Even in the desert, a tua mão esteve sobre a minha vida. your hand was upon my life. Por isso nós somos gratos nessa That is why we are manhã. grateful this morning. Quantos aqui nessa manhã querem entregar os seus 5 pães How many here e os this seus morning 2 peixes want to nas surrender mãos do your Senhor? 5 loaves of bread and your 2 Saiba fish in que the a hands graça of God, do Pai é knowing that the suficiente. grace of the Father is Obrigado, sufficient. Senhor. Thank you, God. Aleluia.
obrigado, Senhor, Give thanks to God porque eu não tenho o suficiente, because you don't have enough. mas nessa manhã But this morning, eu estou colocando I am o placing que não é suficiente para mim. what seems to be em tuas insufficient mãos. to me into your hands. Pai, obrigado Thank you, God, pela graça que está sobre for nós. the grace that is upon us. Nós vamos sair desse lugar, We're going to leave this mas não da place, tua presença, but we are not going to leave your porque presence. mais importante do que o lugar Because what is more é a important tua than the place presença conosco. is your presence with Ainda us. que seja no deserto, Even if it's in the desert, ainda que seja em meio à escassez, even in the middle ainda of que scarcity, seja num quarto de hospital, even if it's in a hospital ainda que bed, seja, Pai, em meio a uma dificuldade, even if it's in the midst of difficulty, a tua graça está sobre your nós. grace is upon us. Nós estaremos nessa manhã celebrando And we 2020 are going to leave here this morning e com muita celebrating expectativa 2020 with great do que expectation vamos viver em of 2021. what we are going to witness in 2021. Pegue as tuas mãos aos céus. Lift your hands to the heavens. Que o amor de Deus, May the love of God, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, the saving grace of a Jesus comunhão Christ e a our Lord, consolação do Espírito Santo de Deus fellowship of the Holy seja Spirit com toda a tua igreja, be with all of your hoje e church, sempre. today and always. Amen. Amen. Dê um forte aplauso a Ele. Give God a shout of praise. Oh, Eu vou subir o monte que muitos desistirão.